Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje vamos falar de Gabriel Bortoleto, que assinou com a Trident e vai correr a Fórmula 3 na próxima temporada. E também vamos falar dos testes de pré-temporada da própria Fórmula 3, onde tivemos a participação de 3 pilotos brasileiros, ok? Então, preparados? Bora lá! Vamos começar então pelo anúncio de hoje. Gabriel Bortoleto na Fórmula 3 junto com a Trident foi anunciado hoje pela manhã, e isso por si só, galera, é uma boa notícia. A Trident é uma equipe muito boa na Fórmula 3. Em 2021 ela foi campeã dos construtores, esse ano 2022 e 2020 ela foi vice-campeã, e no ano de estreia em 2019 ela foi apenas a quarta colocada. Apenas não, né? Foi a quarta colocada, que é uma excelente colocação. Inclusive naquela época o Pedro Piquet, que era o brasileiro na equipe, foi o melhor piloto da equipe, ficou na quinta colocação. E para vocês verem, ó, em 2021, o Jack Dohan, que hoje está na Univirtuose, ele foi o vice-campeão, e o Novalak, que hoje está na MP, foi o terceiro colocado. Então, dois bons pilotos conseguiram duas boas colocações com a Trident ano passado e hoje já estão na Fórmula 2. Então, Bortoleto fez bem em escolher essa equipe. E a gente sabe que ele tem condições financeiras, né? A família dele é dona da KTF, é um dos sócios majoritários da Stock Car, lá se eu não me engano, da Vicar, e então eles têm condições de levar o brasileiro a boas equipes. Então a Trident foi uma escolha muito boa. Eu falei aqui dos resultados da equipe, só que tem uma vírgula aí. A Trident, tradicionalmente, não é uma equipe que consegue dar estrutura aos três pilotos da equipe. É o primeiro e é o segundo piloto, sim, mas o terceiro carro normalmente fica a desejar. Basta a gente ver o histórico recente dela. Eu tinha falado aí do Dohan na segunda posição e o Novalak na terceira em 2021. Só que o David Schumacher, ficou na 11ª posição, tô olhando aqui, 11ª posição com o terceiro carro da equipe. E nesse ano nós tivemos aí o Maloney, vice, e o Stanek na quinta colocação, enquanto o terceiro carro do Johnny Edgar ficou apenas na 12ª posição. Ok, o Edgar ele não fez todas as etapas, mas mesmo assim não chegou a pegar nenhum top 10. Com isso, eu espero que Bortoleto fique com o primeiro ou com o segundo carro da Trident, e assim ele possa disputar pelo menos o top 5 da Fórmula 3 em 2023. Se ele pegar o terceiro carro, aí eu acredito que ele possa se complicar um pouco e fique ali atrás do top 10 no geral. Lembrando que o acerto do Bortoleto com a Trident, pelo menos para mim, não é nenhuma novidade. Bortoleto é um piloto com recurso, é um piloto que tem dinheiro, a família dele tem a grana para colocar ele numa equipe boa. Inclusive, se eles quiserem no ano que vem já passar para a Fórmula 2, eu acredito que ele já vai dar esse pulo para a Fórmula 2. Mas se eles quiserem, por exemplo, comprar uma equipe de Fórmula 2 para o piloto brasileiro correr, eles conseguem fazer isso, tamanho, o poderio financeiro da família dele. E para quem não sabe, o pai do Bortoleto é dono da KTF, equipe da Stock Car, equipe de Fórmula 4 Brasil, e também é um dos donos da Stock Car, para vocês terem noção do tamanho que eles têm. E agora, falando dos testes de pós-temporada da Fórmula 3, tivemos 3 brasileiros participando deles, além do próprio Bortoleto. Também tivemos o Emo Fittipaldi Jr. e o Roberto Faria. E uma coisa que eu vou analisar aqui, pessoal, não é exatamente o tempo dos pilotos. A gente tem aqui, tenho as anotações feitas, a gente sabe que o Bortoleto foi primeiro, o Emo e o Faria não foram lá tão bem, eu vou falar de cada um deles aqui. Mas lembrem-se de uma coisa, tempo não é necessariamente o principal índice, o principal valor que as equipes avaliam nesse período. Então vou dar aqui o meu ponto de vista do que eu já conheço de automobilismo, né, para vocês, sobre o que foram esses testes, o meu ponto de vista do que eles realmente significaram. Então, vamos deixar primeiramente o Bortoleto lá para o final. Vamos começar pelo Emo Fittipaldi, ele que acabou se acidentando nos testes dele, que ele testou pela Charus, desculpa. Ele ficou na 27ª posição, não fez um bom tempo. Como eu disse, acabou se acidentando lá também. Ele que correu essa temporada na Fórmula 4 italiana e estava pulando já para a Fórmula 3. Muita gente dizendo, pô, já vai pular de categoria? Na minha visão, não foi bem isso. Para mim, o pai dele, o bicampeão Emerson Fittipaldi, colocou o filho nesses testes justamente para pegar a experiência e já conhecer como funciona um carro de Fórmula 3. A gente sabe que o Emo Fittipaldi, ele tem um acompanhamento gigante por trás dele ali,
tem um planejamento para chegar até a Fórmula 1, é tudo muito bem estruturado, e eu acredito que esse teste tenha sido parte desse planejamento. Não que ele iria correr em si na Fórmula 3, claro, se ele começa a pegar um bom rendimento, a equipe gosta dele, vê que ele tem já um potencial para estar na Fórmula 3, talvez eles poderiam negociar algo para ele correr já no ano que vem. Mas como ele ainda é novo, demonstrou que ainda tá cru, ainda tá verde para a categoria, foi mais mesmo para ele ganhar experiência, começar a conhecer, e ano que vem, para mim, ele volta para a Fórmula 4. Ele continua, aliás, na Fórmula 4. Roberto Faria, para mim, o caso mais, digamos, sério dentre os 3 pilotos brasileiros. Ele testou em 2 dias. Ele testou pela VAR e no dia seguinte ele testou pela arte. No dia 2 ele testou pela arte. Foi quando ele causou inclusive uma bandeira vermelha, né, no segundo dia. Primeiro dia pela VAR, segundo dia pela arte. Desculpa, acho que eu não sei se eu errei ou não. E ele também não foi muito bem. No primeiro dia ficou na 28ª posição e no segundo na 26ª. Como eu disse, tempo aqui não é o que é avaliado pelas equipes, mas o Faria estava numa situação delicada. Ele precisa mostrar serviço para a arte para que ele corra nela na Fórmula 3 no ano que vem. Se ele não conseguiu demonstrar talento ali, que tem o potencial, pode ter certeza que ele vai correr para uma outra equipe ou até mesmo não correr. Isso a gente não sabe. Mas que ele tinha que mostrar serviço depois de uma temporada, digamos, mediana na GB3, já que se esperava muito título do piloto brasileiro neste ano. Então, pelo tempo a gente diz que não foi bem, mas a gente não sabe como foi ele dentro da equipe, se os engenheiros gostaram dele, se acharam que ele acertou bem as coisas. Isso tudo a gente não sabe, a gente só sabe o tempo. Mas como ele foi realmente, se a equipe gostou do trabalho dele, isso é outra coisa. Então ele teria que ter agradado os engenheiros, a equipe dele nesse teste. Vamos torcer para que ele tenha feito um bom trabalho e consiga uma vaga na arte ano que vem. E agora, para finalizar, o Gabriel Bortoleto. O Gabriel Bortoleto foi a situação mais diferente de todos para mim, porque ele não estava lá para provar nada. Eu acredito, inclusive, que estava pré-acertado já com a Trident antes dos testes. Isso porque, então a Trident fez um teste ali para o piloto brasileiro para saber se ele merecia a vaga. Não, pessoal, para mim isso não aconteceu. O que aconteceu foi inverso. Em vez do brasileiro provar algo, a Trident que estava provando algo. Então, o Bortoleto fez o teste com ela, ele fez teste nos 3 dias, foi 17º no primeiro dia, não foi muito bem. Foi primeiro no segundo, ali em quesito de tempo, né, de posição final, ele foi bem, e 15º, desculpa, no terceiro dia. Ali para mim foi a Trident provando que pode ter um bom carro para ele na próxima temporada. Por mais que a Trident tenha conseguido bons resultados nas últimas temporadas, como eu mesmo já disse nesse vídeo, Bortoleto provavelmente foi saber se o carro realmente ele se adapta ao carro, se o carro se encaixa no perfil dele. Ele gostando da equipe assinaria. E foi isso que a gente viu. Passaram-se o teste e logo depois já foi anunciado Bortoleto como piloto da Trident para 2023. Como vocês puderam ver, 3 pilotos brasileiros com 3 objetivos diferentes em cada teste. Emo, para mim, foi pegar a experiência. Faria foi para provar que realmente pode continuar na academia da Sauber e assim correr na arte, que tinha sido meio que feito uma promessa para ele. Se ele fosse campeão da GB3, ele correria na arte em 2023 na Fórmula 3. E o Bortoleto, vendo se o carro realmente é bom, se ele se adaptou ao carro, se faz o estilo dele. Para mim, foram os 3 objetivos dos pilotos brasileiros. Foram os objetivos, dos pilotos brasileiros para esses testes. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do Bortoleto ter assinado com a Trident para a Fórmula 3? Sim? Não? Digam nos comentários. E Emo Fittipaldi e Roberto Faria, o que vocês acharam deles nos testes de pós-temporada da Fórmula 3? Também digam nos comentários se vocês gostaram ou não. E claro, curtiram o vídeo? Não é inscrito no canal? Se inscreva, deixe seu like. Se você quiser fazer uma doação pra gente, tem o Pix aí na descrição dos comentários, tem o Valeu Demais, também o botão aí embaixo do vídeo. E claro, cogite também virar membro aqui do Grid Largada. A partir de R$ 1,99 você continua nos ajudando a trazer este tipo de conteúdo. Então, quer ajudar Bortoleto?
querem ajudar a Faria, querem ajudar Emo Fittipaldi, querem ajudar os pilotos brasileiros da base? Então venham com a gente, se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.